Muito bem, professor. Por causa do advento da internet, tem muitas ideias antigas e novas viram infecção, né? E uma dessas ideias é a tal da teoria da Terra plana, que eu não sei direito nem como é. Já começou bem, né, pessoal? Ele não sabe nem direito como é, mas se opõe desde o início a algo que ele não conhece. E muita gente quer que nós promovamos um debate com representantes dessa teoria. O que eu sei, mais ou menos, é que eles acreditam numa conspiração gigantesca envolvendo a NASA e tal, que a Terra não é uma esfera, é uma pizza. O que o senhor pensa disso? Bom, primeiro, só deixar claro que isso aí não é um problema só com a NASA, então eles têm que colocar também a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, tem que colocar a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Mas os Illuminati dominam tudo isso daí? Eles devem dominar tudo, Com relação à conspiração gigantesca que ele menciona, ela não existiria se a própria NASA e demais agências não fornecessem subsídios para tal, como bolhas no espaço, as fortes evidências da não ida à Lua, a própria criação da NASA por engenheiros nazistas, como Werner von Braun, que afirmou em livro que, no futuro, um garoto chamado Elon conquistaria Marte. Todos sabem das supostas missões da empresa de Elon Musk, a SpaceX, relacionadas a Marte. Não menos importante, Jack Parsons, o criador do sistema de propulsão de foguetes da NASA, era um satanista declarado. E, claro, o uso de Photoshop manipulando as supostas imagens do espaço, confessada pelo próprio engenheiro da NASA, o Robert Simon. Se ele quer mais motivos para se duvidar da NASA, poderíamos listar tantas referências que esse vídeo, que é para ser concluído em poucos minutos, iria durar horas intermináveis. Nossa questão é a seguinte: quando nós olhamos no universo ao nosso redor, vamos começar aqui pelo sistema solar. Todos os corpos celestes por aqui são redondos, ou esféricos, para ser mais preciso. Você tem o Sol, a nossa Lua, os planetas todos do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, até mesmo o planeta não Plutão, que nós fotografamos agora em 2015 com a sonda New Horizons, ele é redondo ou esférico, ou seja, tudo ao nosso redor é esférico. A nossa pergunta é: por que a Terra não seria? Existe uma possibilidade de nós, pelo menos, verificarmos essa suposta esfericidade dela? Vamos assumir que não seja, que ela não seja esférica. Então, se ela não for esférica, nós podemos tentar provar que ela não é esférica. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar agora, março do ano que vem, nós vamos ter o equinócio, tá? O equinócio da primavera para a gente aqui, quer dizer, do outono para a gente aqui. Então, no dia do equinócio, dá uma olhadinha lá no calendário, vamos pedir para alguém que mora lá em Macapá, no estado do Amapá, pegar um pedaço de madeira de 1 metro de altura e colocar assim a 90 graus certinho em relação ao solo. 90 graus, preciso, tá? Então você vai medir qual a sombra que o sol está fazendo projetar desse pedaço de madeira de 1 metro. Se a gente, no mesmo dia, na mesma hora, pedir para alguém lá em Porto Alegre fazer exatamente a mesma coisa,
Tá? Ou seja, pegar um pedaço de madeira, 1 metro de altura, coloca em pé, 90 graus certinho. Se as duas sombras forem exatamente iguais, nós podemos afirmar categoricamente que a Terra é plana. Mas se as duas sombras não forem iguais, é óbvio que a Terra não é plana. Poderíamos informar ao professor que a projeção da sombra do Sol durante o ano aponta para a projeção de um campo eletromagnético. Informá-lo também que há inúmeros estudos sobre o universo elétrico, fazendo com que se mude por completo toda a análise que se faz sobre o equinócio e a própria causa da movimentação das estrelas, que devem ser consideradas sob a perspectiva do éter e do plasma, que é o quarto estado da matéria. Portanto, as explicações que ele possui sobre o equinócio podem estar completamente equivocadas, não passando de mera equivalência, sem qualquer ligação comprovada com a realidade. Mas por que nasceu essa teoria maluca aí? Olha, eu não saberia dizer por que ela surgiu, mas é uma teoria que vai e vem na história da humanidade. É algo bem interessante. E um grupo de defensores, que inclusive gostaria de fazer um debate com o senhor, alega que a indicação bíblica é de que a Terra seria plana. Eu digo o seguinte, esse é um ponto muito importante, pastor Eber. Novamente, a Bíblia não foi escrita para nós brasileiros nem na língua portuguesa. Por que os judeus nunca sugeriram que a Terra seja plana? Por exemplo, eu já vi pessoas falando daquele texto de Isaías que diz que Deus se assenta sobre a redondeza da Terra, essa é a nossa tradução. Muitas pessoas falam assim, não, mas essa é a nossa tradução, a palavra no hebraico não significa isso. Não é assim que os judeus ao longo da história viram, eles nunca viram a Terra como sendo plana. Eles sempre viram o planeta como sendo algo esférico. Uhum. Agora, a Bíblia foi escrita na língua deles, na cultura deles. Eu imagino que eles conheçam muito melhor o significado das palavras da língua deles, na cultura deles, do que nós que não somos, por natureza, judeus, muito menos conhecedores da cultura e da língua como eles o são. Mais do que redondeza da Terra, a Bíblia fala, pelo menos a Bíblia católica, que é a fé que eu sigo, fala em círculo da Terra ou disco terrestre, sendo que o círculo é uma figura plana e disco uma região plana, e ambas são redondas. Coisas que crianças aprendem no 2º ano fundamental não deveriam causar confusão em pessoas tão aparentemente esclarecidas. E mais, a Bíblia fala que Deus faz a Terra flutuar no nada. Correto. Quando as outras religiões tinham mitos, a Terra era sustentada por um titã ou por um elefante, não é isso? Esses mitos são muito interessantes, porque, deixa eu colocar da seguinte forma, uma das razões da ciência ter surgido, e inclusive o chamado método científico, foi justamente para separar aquilo que é mito daquilo que é verdade. Então nós podemos testar de uma forma empírica se o planeta Terra é, na verdade, plano ou se ele é esférico. Eu posso garantir que ele é esférico porque todas as equações da física com as quais eu trabalho, tá, exigem esfericidade. Eu posso garantir que ele é esférico porque todas as equações da física com as quais eu trabalho, tá, exigem esfericidade. Vou dar um exemplo para o professor que isso não é verdade. Como certamente ele nunca deve ter ido a campo verificar a suposta curvatura do globo, eu informo a ele que o índice de refração do globo, quando realizamos teste de curvatura, é obtido por geometria, não considerando os parâmetros primitivos, como umidade, temperatura e frequência da luz, pela seguinte fórmula: CA é igual a 1 menos K vezes CG, onde CA é a curvatura aparente, CG é a curvatura geométrica e K o índice de refração. Como, por exemplo, aqui nessa imagem da ponte, tirada em 2 dias diferentes, onde o índice de refração é maior, pela fórmula matemática, é o dia justamente que você vê mais, quer dizer, a visibilidade é maior. E no dia que o índice deu menor, foi o dia justamente que teve mais refração e você teve menos visibilidade. Mas, segundo a fórmula matemática e os conceitos do modelo vigente que o professor defende aí, fica claro uma contradição evidente entre o que se observa na natureza e a fórmula matemática.
Ou seja, pessoal, para a teoria que ele defende, a ponte filmada em alta refração possui índice de refração menor do que a mesma ponte filmada em baixa refração, onde vemos os detalhes da própria estrutura da ponte. Portanto, ele desconhece que refração e visibilidade são inimigas naturais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. O mesmo podemos ver nessa filmagem de um carro numa rodovia onde está ocorrendo elevada refração. Para a teoria que ele defende, o índice de refração, quando estamos nessa situação em que não vemos o carro, é menor do que se não tivesse nenhuma distorção na imagem, sendo que, portanto, as fórmulas, conforme ele diz, são flagrantemente contrárias à realidade. Ou seja, numa situação em que o carro está completamente visível, sem refração, o índice da forma matemática vai dizer que tem muita refração. Mas a Terra já não foi fotografada não sei quantas vezes do espaço? Já foi, mas as pessoas insistem em dizer que literalmente essas fotos são falsas e etc. e coisa e tal. Mas qual seria a vantagem? Quem é que lucraria por mentir que a Terra é uma esfera quando ela não fosse? Nós temos algo aí que eu quero colocar, eu vou falar isso com bastante carinho e bastante cuidado. Tá? Muitas vezes nós andamos em certas direções que nós queremos fazer dessas direções a nossa e não vemos que a direção do Senhor Deus é diferente. Ou seja, queremos andar nesses caminhos. Uma das maneiras como Deus nos repreende é permitindo que a gente continue nesse caminho até as últimas consequências. Eu tenho encontrado pessoas falando a respeito da Terra plana. E o que eu tenho dito é o seguinte, tanto a Bíblia quanto a ciência dizem que não é. As pessoas falam, mas nas Escrituras está escrito os 4 cantos da Terra. 4 cantos da Terra, a nomenclatura ali é tão clara, leia o contexto, ele está tratando do norte, do sul, do leste e do oeste. São os 4 pontos cardeais, não está falando de uma figura geométrica, de um plano. É uma outra referência. Então há uma necessidade de entendermos o texto dentro do seu contexto. A minha preocupação maior é que essa teoria da Terra plana, essa ideia, porque não é uma teoria, porque teoria a gente tem que testar. Eu consigo testar mostrando que a Terra é esférica, mas as pessoas não conseguem testar mostrando que a Terra é plana. As pessoas chegam para mim e falam o seguinte, mas olha, se a Terra sendo plana, continua. A Bíblia não diz que ela é plana. É importante nós entendermos que, se nós afirmarmos que a Terra é plana, nós estamos querendo dizer que tudo aquilo que os judeus creram e aceitaram durante toda a história está errado, que as equações conhecidas pela ciência não funcionam, e que todas as fotos tiradas do nosso planeta, na verdade, fazem parte apenas de uma teoria da conspiração que circulou por aí. Agora, deixa eu ser bem claro, os judeus, como disse, os judeus sempre acreditaram que a Terra é esférica. As teorias científicas mostram que a Terra é esférica. As equações mostram isso. As evidências mostram para isso. Eu não sei o que mais dizer.